Bom dia, meus lindos do 7º ano. Professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. E hoje a gente vai continuar falando sobre esse encontro entre cristão e islâmico, principalmente sobre as cruzadas. Ainda iremos continuar um pouco nesse tema, porque é o nosso conteúdo desse novo módulo aí, desse novo capítulo da apostila de vocês. Para quem quiser me acompanhar, está na página 163 e 164. Abram suas apostilas e vamos viajar na história desses dois povos super interessantes, ou dessas duas religiões. Pessoal, página 163 tem um texto ali com o título assim, ó: Cruzados ou invasores. Professor, por que esse título, cruzados ou invasores? Porque tem dois pontos de vista, isso nós já falamos, né? Tem duas interpretações em relação às cruzadas. Tem o ponto de vista dos cristãos e tem o ponto de vista dos islâmicos. Eles eram invasores, os cristãos? Eles que foram para retomar Jerusalém. Eles eram invasores? Para os islâmicos, sim. Ou eles eram cruzados em busca com uma missão ali? Para os cristãos era isso. Então, tem dois pontos de vista. Antes até dos turcos invadirem Jerusalém, esse relacionamento entre cristão e islâmico era uma coisa amistosa, gente. Vocês vão ver no texto ali. Eles tinham uma troca cultural, tinham uma troca de conhecimento, e nenhum dos conflitos, até naquele exato momento, tinha gerado guerra. Agora com as cruzadas não. Com as cruzadas, aí o negócio ficou mais violento, aí o negócio ficou mais tenso, aí foi morte. Aí vocês vão ver, a gente vai ver nessa aula de hoje, alguns relatos ali, tanto de cristão, com o ponto de vista deles, como de islâmico, e que estão até nas páginas, né, nas próximas páginas. Quem quiser acompanhar aí, página 164 já tem ali, ó. Preste atenção. Aqueles quadrinhos ali, o prof vai lendo. Alguns quadrinhos são relatos de pessoas e o outro vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu na época lá. Mas é bem interessante, ó. Lembra que quem convocou a primeira cruzada foi o Papa Urbano II. Então tá aqui, ó. Enquanto Urbano II dizia aos cristãos: tomai o caminho do Santo Sepulcro, tirai aquela terra da raça perversa e submetei-a a vós mesmos. Os islâmicos classificavam as invasões como uma calamidade que acaba de abater em cima dos crentes. Aí vem aqui, ó. Em 1099, os combatentes da primeira cruzada tomaram Jerusalém. Veja o relato, presta atenção, pessoal, de um sobrevivente árabe sobre a ação dos cruzados na conquista da cidade. Dá uma olhada no que o árabe falou em relação a essa conquista dos cristãos na cidade onde ele estava. Presta atenção, essa é a visão dele da época, foi um sobrevivente das cruzadas. Foi um dia de terror. Em 15 de julho de 1099, milhares de guerreiros loiros entraram em Jerusalém, matando adultos, velhos, crianças, estuprando as mulheres e saqueando mesquitas e casas. As ruas se transformaram numa imensa poça de sangue. Os poucos sobreviventes tiveram que enterrar os parentes rapidamente, antes que eles próprios fossem presos e vendidos como escravos. 2 dias depois, não havia sequer um muçulmano em Jerusalém. E aí eu pergunto para vocês, dá a impressão que isso era uma marcha em nome da igreja, em nome da religião, em nome de Deus, saqueando, matando, estuprando? Só que essa é a visão desse muçulmano que sobreviveu. Presta atenção. O relato feito por um cristão e cronista confirma a violência da conquista e como ela era celebrada pelos cruzados. E agora vem um olhar de um cristão, que ele é cronista. Presta atenção no que ele fala. Basta dizer que no Templo de Salomão e na esplanada que há junto a ela,
o sangue chegava até os arreios dos cavalos que os cruzados montavam. Jerusalém se achava recoberta de corpos sem vida e sangue por todos os lados. Todos cantamos para celebrar aquele novo dia, aquela nova alegria. Então, esse é um próprio cristão falando, que realmente foi violento, que realmente aconteceu tudo aquilo que esse sobrevivente árabe está relatando. E segue ainda, gente, ó. Vocês estão vendo como foi? É só para vocês, eu não sei se eu, professor, explicando, vocês estão tendo assim uma visão, uma dinâmica de como que foi toda essa invasão dos cruzados. Continua. Muitos europeus, no entanto, à época dos combates e depois deles, justificam a violência ou atribuem-na aos árabes. Mesmo no século XIX, séculos depois dos confrontos, o escritor francês escreveu uma história das cruzadas na qual a responsabilidade pela violência cometida era atribuída aos muçulmanos. Agora um cristão justificando todo o ato de crueldade que aconteceu nas cruzadas. O prof só vai dar uma olhadinha no tempo ali de aula, tá, gente? Só um minutinho. Professor, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Gente, é porque o prof tá gravando sozinho. Então, às vezes, eu tenho que dar essa saidinha só para ver se está gravando mesmo e o tempo da aula ali se não vai exceder, tá bom? Retomando, vamos ver o que esse francês, tá? Ele diz, essa justificativa para essa matança que aconteceu nas cruzadas. Os cruzados avançavam em silêncio, encontrando por todas as partes ossadas humanas, trapos e bandeiras. No meio desse quadro sinistro, não puderam ver sem estremecer de dor o acampamento onde Gualter, cavaleiro que lutou com Pedro e o eremita, havia deixado as mulheres e crianças. Lá os cristãos tinham sido surpreendidos pelos muçulmanos, mesmo no momento em que os sacerdotes celebravam o sacrifício da missa. As mulheres, as crianças, os velhos, todos os que a fraqueza ou a doença conservava sob as tendas, perseguidos até os altares, tinham sido levados para a escravidão ou imolados por um inimigo cruel. A multidão dos cristãos massacrada naquele lugar tinha ficado sem sepultura. Então ali ele já muda o lado da moeda. Ele fala que foi os muçulmanos que surpreendeu o acampamento, não poupou nem idosos, nem enfermos, nem crianças, nem mulheres, até esses que estavam lá na tenda, que era tipo um hospital, vamos dizer assim, eles pegaram e escravizaram essas pessoas, e os outros eles mataram, e por isso os cristãos foram e fizeram todo aquele massacre. Então, é um lado tentando justificar a violência do outro. Gente, vamos pensar o seguinte, eu acho que não tem certo e errado, eu acho que nada justifica a violência, nada justifica uma guerra, nada justifica você tirar a vida de outra pessoa, não é verdade? Não importa se foi os cristãos, não importa se foram os islâmicos, nada importa. As cruzadas foram erradas. Teve um objetivo? Teve. Para um lado teve, para o outro. Mas nada justifica a matança, nada justifica crianças perdendo a vida, mulheres, idosos, e nenhum tipo de ser humano merece perder a vida por uma causa. Tá bom? E ali para finalizar essa página 164, e para finalizar nossa aula de hoje, as cruzadas ou invasão francas foram compostas de várias expedições e de muitas batalhas e combatentes. A história das cruzadas ou invasão francas. Por que ele fala cruzadas ou invasão francas? Porque para os cristãos eram as cruzadas. Para os muçulmanos que estavam em Jerusalém, era só uma invasão franca. Sabe por que invasão franca? Porque a maioria dos cruzados, aqueles que estavam invadindo, falavam francês. Lembra que os francos que deram origem à França, só por isso, gente. Por isso que ele coloca ali, ou cruzadas ou invasões francas, porque vai depender do ponto de vista que nós já falamos no começo da aula. Como se vê, foi feito também de muitas e conflitantes versões.
Cada testemunha relatou o conflito de acordo com o seu ponto de vista. É isso que eu queria deixar para vocês na aula de hoje. Existem pontos de vista diferenciados, não só sobre as cruzadas, sobre várias histórias aí. Quando se trata de história, a gente sempre tem que olhar todas as versões que ela apresenta. Então aí vai as duas versões, vai a versão dos muçulmanos e vai a versão dos cristãos. Para os muçulmanos, os cristãos que foram cruéis, para os muçulmanos, né? Para os cristãos, os muçulmanos foram cruéis. Tá bom, pessoal? E na página 165 é a nossa tarefinha de hoje. Atividade 1, A e B. Página, eu vou até colocar no quadro aqui para vocês, né, anotarem aí. Tarefa, página 165, atividade 1, A e B. Tarefa, página 165, atividade 1, A e B. Na nossa próxima aula, o prof corrige essa tarefinha com vocês. Tá bom, pessoal? Aquele beijo no coração de cada um de vocês. Ainda estou com muitas saudades. E até a nossa próxima aula. Fui!